As aberrações do direito real de habitação. Resumo, linguagem popular. Uma visão dos herdeiros sem laços de sangue. O porquê desse título? Isso porque o direito real de habitação, na sua concepção, foi criado pensando-se naquele cônjuge que após a morte do companheiro ficaria à mercê dos herdeiros. Exemplo. Um avô falece, e a avó tem o direito real de habitação. Veja que nesse caso temos a ligação sanguínea. Algum filho desnaturado poderia, já na condição de herdeiro, pois o pai faleceu, pressionar a vovozinha a vender o imóvel para que ele usufruísse do quinhão a que tem direito. Vejam a ligação sanguínea dos herdeiros para com a viúva. No caso, a vovozinha. Essa era a essência do direito real de habitação. Garantir à vovozinha moradia digna até o final da sua vida. Criado visando impedir que algum herdeiro viesse a provocar a venda do imóvel. Para que ele pudesse garantir seu direito de propriedade, vender, fazer dinheiro. Até aqui, concordo plenamente com o direito real de habitação. Nesse ponto ele tem uma finalidade importantíssima. Salvaguardando a família de verdadeiras tragédias. Pois bem, agora vamos às aberrações do direito real de habitação. Analisemos um caso real. Meu pai, depois de 30 anos de casado, resolveu separar-se da minha mãe. Os dois já próximos de aposentarem por idade. Minha mãe decidiu que não queria nada do meu pai. Coisas que muitas mulheres no calor da emoção fazem. Mas tudo bem. Como o imóvel onde residíamos pertencia a minha avó e avô paterno, minha mãe e filhos foram convidados a se retirar do imóvel. Pois não pertencia a meu pai, e sim a meus avós paternos. Sem opção, saímos de um bairro de classe média e mudamos para a periferia de São Paulo. Meu pai e minha mãe se aposentaram. Minha mãe reside até hoje na periferia de São Paulo. Já meu pai mudou com a minha avó, que ficará viúva depois do divórcio dos meus pais, para uma cidade do Paraná. Meu pai comprou uma casa na cidade, próximo ao centro. Meu pai, que na época tinha mais de 65 anos, arrumou uma companheira 2 anos depois de terem chegado na cidade. Fizeram um contrato de união estável e foram morar juntos no imóvel onde meu pai já residia com a minha avó. 3 anos depois, após desentendimentos, a companheira do meu pai não concordou mais com minha avó morando no mesmo imóvel e meu pai a trouxe de volta para São Paulo, para morar com o resto da família aqui. 2 anos depois meu pai veio a falecer. Aqui começam as aberrações do direito real de habitação. Temos na literatura jurídica, farta e repetitiva denominações e exemplos de direito real de habitação. Mas quero deixar aqui o meu exemplo, que tenho absoluta certeza, é o mesmo de centenas, talvez milhares de brasileiros, que por comodismo, estamos à mercê de uma lei falha e capenga. Até a morte do meu pai nunca tinha ouvido falar em direito real de habitação. Já li diversos textos de diferentes juristas. Todos com um olhar semelhante. Parece que os herdeiros são todos afortunados e querem que o cônjuge sobrevivente vá morar na rua. Atenção! A partir daqui estou dando o exemplo do direito real de habitação sem laços sanguíneos. Até o velório eu nem conhecia a companheira do meu pai. Meu pai tinha um contrato de união estável onde dizia que o imóvel, carro e dinheiro em sua conta pessoal ficaria para seus herdeiros, e que o casal adquirisse depois da união estável seria dividido em partes iguais no caso de uma dissolução dessa união. Na época meu pai já era salvaguardado pela lei de 65 anos, onde o idoso não poderia mais dividir seus bens pessoais com uma companheira. Posteriormente essa lei mudou para 70 anos. Pois bem, fizemos o inventário, e durante o mesmo a advogada falou sobre o direito real de habitação. Para falar a verdade, nem acreditei muito que existiria um direito com tanta amplitude, tanta supremacia. Sempre ouvi falar que se você é proprietário de um bem pode fazer dele o que bem entender. Vender, alugar, doar. Inventário feito. Paguei todas as dívidas hospitalares de meu pai, escritura do imóvel nas minhas mãos. Carnê do IPTU,
em meu nome. Certidão de propriedade no meu nome. 2 casas no mesmo terreno. A companheira de meu pai, que já era aposentada, ficou com a pensão do meu pai, que, por sinal, é uma boa pensão. Como são 2 imóveis independentes, perguntei à minha advogada se eu não poderia alugar um e a companheira do meu pai continuaria a morar onde estava. Aí comecei a destrinchar as aberrações do direito real de habitação. Como o próprio nome já diz, é um direito digno de um rei. Só que quem tem que bancar é você. Mesmo que você esteja em dificuldades financeiras, que mora numa periferia, que esteja desempregado. O patrimônio que um pai, juntamente com a ajuda de seus filhos e esposa, construiu durante uma vida, passa a pertencer provisoriamente a outra pessoa. Mas não se desespere. O direito tem prazo. Durará enquanto a companheira do seu pai sobreviver. E o direito real de habitação recair sobre os 2 imóveis do terreno. Mas e se você tem quase a mesma idade da companheira do seu pai? Pois é, meus amigos, para lhes confortar eu vou citar o que um certo jurista prega nas suas palestras. O direito real de habitação é um direito de menor fruição. A nossa justiça é especialista em palavras bonitas, né, pessoal? O direito de propriedade está acima do direito real de habitação. Mas infelizmente apenas na teoria. E quando o nosso velho resolve arrumar aquela namoradinha novinha de 21 anos? Meu amigo e amiga, trate de se mexer e consultar seu advogado. Se ele, seu pai ou mãe, não passar o imóvel para o seu nome, vocês correm o risco de ser vítimas do direito real de habitação. Agora partilhem dessa atrocidade. Seu pai falece e a companheira dele, que é dona de uma imobiliária que possui mais de 100 imóveis próprios? Será que ela tem o direito real de habitação? Seu pai deixa apenas um imóvel de herança para seus herdeiros e a companheira dele possui mais de 100 imóveis. Será que ela tem direito de ficar no único imóvel da família? Pasmem. Sim. Ela tem direito de permanecer no imóvel até o último dia da sua vida. E a centena de imóveis próprios que ela possui? Não significa nada para nossa justiça. E qual a justificativa? Caiam de costas. Ela tem o vínculo afetivo com o imóvel onde o casal residia. Por Deus! Tem que ser forte para suportar os absurdos provocados pelo jurídico brasileiro. Seria hilário se não fosse trágico. O valor afetivo de uma pessoa pelo imóvel em que morou muitas vezes por alguns meses com seu pai ser maior que o valor afetivo de anos e anos de batalha familiar para constituir um patrimônio. Registro aqui minha indignação, morando na periferia de São Paulo numa comunidade e garantindo o direito real de habitação da companheira de meu pai, ao mesmo tempo em que cuido da minha mãe com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que leram meu relato. Compartilhem e rezem para que um dia o nosso judiciário analise caso a caso e não ande distribuindo o direito real de habitação, ancorado no sofrimento de muitas famílias Brasil afora.